Graças a Deus, a paz do Senhor, amados. Em momentos como esse que a gente entende, né? O que disse o salmista: quem me dera habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? A gente sente que o Senhor está presente, a gente se emociona, as lágrimas vêm, e não são lágrimas de tristeza, de dor, não. É um negócio que brota lá do fundo da alma, assim. A gente não pode perder isso, amados. A gente não pode perder as lutas da vida, as tristezas, as angústias da vida. Não podem tirar isso de nós. Isso tem que estar dentro de nós. A gente tem que, quando o Senhor vem, a presença do Espírito Santo vem, a gente tem que sentir o seu toque e dar lugar ao Senhor e deixa Ele fazer o que tem que fazer. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 2. É sempre uma alegria e um desafio, né? Trazer a palavra do Senhor na igreja, já que temos tantos obreiros experientes, experimentados aqui na casa de Deus, os quais eu tenho uma profunda admiração, uma grande alegria, um grande prazer de sentar e ouvir. É sempre muito bom ouvir pessoas que já andaram a segunda milha, que já foram mais adiante do que nós, né? Sempre muito bom ouvir esses homens de Deus. A gente aprende a evitar muitos erros, escapar de algumas armadilhas da vida, corrigir rumos e tomar decisões. Então, por isso que é sempre um desafio pregar aqui nesta igreja, com tantos obreiros já experimentados e aprovados pelo Senhor. Mas nos coube hoje esta obrigação, este dever, e é com alegria que nós queremos compartilhar com os irmãos um pouquinho da porção da palavra do Senhor. Tenho certeza que é um texto bem conhecido, os irmãos conhecem, o paralítico de Cafarnaum, mas nós vamos tratar de alguns assuntos aqui, algumas situações que acontecem com todos nós. Todos nós passamos por essa situação em algum momento e às vezes num período bem curto da nossa vida. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois todos encontraram, né? Marcos capítulo 2, verso 1 a seguir. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Jesus estava onde? Então ele não estava visitando ninguém. Ele não estava na casa de Pedro, na casa de João. Ele estava em... Então era o lugar onde ele morava. Foi a casa onde ele decidiu viver quando ele iniciou o seu ministério. Isso é um detalhe. Em casa. Se ele estava em casa, então esta é a casa. Quando ele saiu de Nazaré e iniciou o seu ministério, foi aonde ele foi habitar, foi a sua residência, foi o seu lugar de refúgio, o seu centro evangelístico, a casa onde ele foi habitar, onde Jesus morava. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. O que Jesus fazia na casa dele? Jesus pregava, Jesus ensinava. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Amém?
Pode se assentar. Amados, o texto, como eu já disse, é bem conhecido de todos os irmãos, com certeza. O Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, Marcos não era um dos 12. Né? O nome dele não está na relação dos 12 discípulos. Mas ele, com certeza, ele é contemporâneo, com certeza ele era um dos que ouviram Jesus pregar. Ele era um dos que presenciaram o ministério físico de Jesus. Embora não estava entre os 12, talvez, sou eu aqui pensando, ele era um dos que estava no meio daquela multidão à porta. Se não nessa oportunidade, em outras oportunidades, ele presenciou Jesus pregar. Ele ouviu Jesus pregar. Este evangelista Marcos, lá no livro de Atos, vai falar sobre ele. Ele acompanhou Paulo e Pedro Paulo e Lucas nas suas viagens, e em um certo momento ele teve uma desavença com Paulo, e ele se separou e ele foi acompanhar outro evangelista. Mais na frente, alguns anos depois, ele se tornou companheiro de Pedro. E os testemunhos dos os antigos sábios da igreja dizem que tudo o que Marcos escreveu, ele ouviu de Pedro. Tudo o que ele escreveu foi Pedro quem lhe disse, foi Pedro quem lhe ensinou, foi Pedro quem lhe pregou, quem lhe contou. E provavelmente Pedro contou mais de uma vez, porque para ele lembrar de tanta coisa assim, com tantos detalhes, né, e escrever com tanta habilidade, com certeza ele passava muitas horas ouvindo Pedro lhe falar a respeito do que ele tinha vivido com o Senhor. Aqui é o testemunho que a igreja diz, os antigos sábios dizem que esse evangelho não estaria errado se levasse o nome evangelho, segundo escreveu Pedro. Não estaria errado se fosse escrito assim, porque é o testemunho provável de que foi Pedro quem ensinou Marcos, quem pregou para Marcos. Então, Marcos era um discípulo de Pedro. Ele aprendeu com Pedro. O apóstolo Pedro. E ele escreveu isso aqui já por fim da década de 50, início da década de 60, ali, lá em Roma. Nesta época, foi a época que o próprio Pedro, o evangelista Pedro, o apóstolo, o discípulo Pedro, foi martirizado em Roma. Uma época de grande perseguição, uma época de grande opressão, onde muitos cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, os irmãos conhecem a história, muitos foram sacrificados, mortos pelo seu testemunho. E ele escreveu para confortar os cristãos da época. Por isso que o seu evangelho é um evangelho bem conciso, bem rápido. Ele não tem grandes discursos de Jesus, como tem o evangelho de João, o evangelho de Lucas, de Mateus. O evangelho de Mateus já começa falando do Sermão do Monte, são 3 capítulos falando do Sermão do Monte. Marcos não se ateve a isso, Marcos se ateve ao que Jesus fazia, as ações, os atos, as atitudes de Jesus. O evangelho de Marcos é marcado por algumas palavras, dito e imediatamente, e logo Jesus tomava certa decisão. E então ele foi. Ele é marcado por essas características. É isso que o diferencia dos outros. E Marcos se ateve muito aos milagres de Jesus, ao poder de Jesus de operar os seus sinais, as suas maravilhas. Marcos, se não me engano, se não me falha a memória agora, ele registrou 19 milagres de Jesus, fora as libertações. O poder de Jesus sobre as trevas, sobre os demônios. Marcos registrou. E há 19 milagres assim que são pontuais, tipo o paralítico, este paralítico que ele levantou, o leproso que ele curou, afora quando o texto disse, ele curou todos. Se ele curou todos é porque não foi contado, não dava para contar. Ele curou muita gente. E expulsou muitos demônios, então ele libertou muita gente e não deu para contar. Foram muitos sinais, muitas maravilhas que ele fez. Essas são algumas características do evangelho que nós encontramos só no evangelho de Marcos. Ele não se atém muito aos grandes discursos, aos grandes ensinamentos de Jesus, mas ao que Jesus fez. E ele escreveu assim porque ele queria animar aquele povo. Ele estava tentando reviver a fé daquelas pessoas que estavam vivendo em Roma uma grande perseguição. Um momento muito crítico da sua fé, onde muitos estavam fugindo, se escondendo, claro,
né? Estavam correndo risco de vida, de morte. E ele estava fortalecendo a fé daquelas pessoas em um Deus que tem poder sobrenatural. Em um Deus que tem poder de entrar na história de uma pessoa e mudá-la completamente. Mas aqui, o que eu quero chamar a atenção, que nos chama a atenção, é que nós podemos distinguir aqui nesse texto, e isso é temático, eu poderia usar qualquer outro texto, é sobre a característica da multidão que se ajunta aonde Jesus está. Onde Jesus está, nós vemos que se juntam muitas pessoas. Tanto nesse texto, como muitos outros textos, o Sermão do Monte, ele subiu o monte, uma grande multidão, a multiplicação dos pães, né? Quando ele pregou e 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, onde Jesus estava, se juntava a multidão. E no meio daquela multidão, nós podemos destacar, ver claramente 4 tipos de comportamento, de características de pessoas que se juntavam a ele, que se agregavam a ele. Primeiro são os discípulos. Estão sempre com Jesus. Os discípulos estão sempre acompanhando Jesus. E mesmo entre os discípulos, ainda podemos dividir em 2 grupos. Podemos sim. Tem os discípulos que eram mais chegados a Jesus. Além de ter os 12, ele tinha 3 que eram mais chegados. Pedro, Tiago e João. Esses 3 presenciaram coisas que os outros não presenciaram. Esses 3, Jesus convidava para, quando ele ia orar, Jesus convidava para estar perto dele no momento da oração. Esses 3 subiram o monte e viram a transfiguração. Esses 3 estavam com Jesus no Getsêmani, na noite em que ele foi preso. Ele levou todos para o monte. Ficai aqui. Mas os 3 foram com ele e ouviram a oração de Jesus. Não estavam lá debaixo do pé onde Jesus estava orando, mas eles estavam bem próximos de Jesus. E eles ouviram quando Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice. Temos os discípulos. Dentro dos discípulos temos aqueles que são mais chegados de Jesus. Temos também outro grupo que se junta, como o texto nós lemos aqui, um grupo que se ajuntou à porta. Que grupo era aquele? Curiosos. Tinha pessoas ali que queriam vê-lo, porque ele ficou famoso. O que ele fazia, o que ele fez, se espalhou entre a multidão, entre as pessoas. Os seus milagres, o seu ensinamento, o modo como ele ensinava. Ninguém ensinava como ele, ninguém pregava como ele pregava. E ninguém curava. Naquela época, curar um paralítico, devolver a visão a um cego, isso tudo é maravilha. Para nós hoje, isso é maravilha. Imagine naquela época. Você já viu um milagre? Você já presenciou um milagre? Eu já presenciei alguns milagres. Gente, é maravilha. Você fica assustado. Eu já presenciei gente recuperar a visão. Surdo começar a ouvir. Eu já vi pessoa com tumor, aquela bola de tumor assim, e desaparecer, instantaneamente, assim, desaparecer. Aquela bola desaparecer. A gente se assusta, a gente fala assim, meu Deus, acontece. Jesus faz milagres. Você já viu, o texto diz que ele libertava muitos demônios, ele expulsava os demônios, libertava os oprimidos. Você já viu um endemoniado? Você já viu uma pessoa ser liberta de uma possessão maligna? Você já presenciou? Eu já presenciei algumas vezes. Passei algum tempo na Bahia e às vezes lá a gente ficava responsável pelo culto, porque o pastor era missionário, saía viajar e a gente ficava lá. E lá, gente, Bahia é Bahia, né? Tem algum baiano aí? Algum baiano aí? Lá é Bahia, é Bahia. Às vezes no culto assim, no louvor, os irmãos louvando ali, a graça de Deus vindo, a gente já caía lá. E você falava, meu Deus, que é aquilo? E você chegava perto, o negócio estava... A voz muda, o olho vira. Eu falei, Jesus, que é isso? A irmã está passando... O obreiro às vezes não sabia o que estava acontecendo, um obreiro novo ainda. O que está acontecendo, irmão? Não está passando mal não, irmão. Não está passando mal não. É o negócio aí mesmo. E o que você faz na hora?
usa a autoridade que Deus te deu. Põe a mão na cabeça, em nome de Jesus, sai! É o que você faz na hora. Acontecia muito isso, não só lá, em outros lugares também por onde nós passamos. Nós vimos essas coisas acontecerem. E isso, irmão, espalha. As pessoas ouvirem que essas coisas estão acontecendo na igreja, isso espalha. E as pessoas começam a vir. Isso acontecia com Jesus. Aí vem os curiosos. Aí vem aqueles que ouviram, lá está acontecendo essas coisas, Jesus está fazendo isso lá, Jesus está lá. Lá está tendo cura. Lá, se o bicho chegar lá, ele não aguenta não, ele cai, lá ele cai. Porque lá tem unção. Lá tem graça. Se entrar, cai. Às vezes o obreiro queria ficar meio, não, obreiro, corre não, vem cá. Vem cá, obreiro, corre não. Vamos orar aqui. Mas pastor, vamos orar. Vamos orar. A gente não corre atrás dessas coisas, né, gente? Mas acontece. E se acontecer, o que a gente vai fazer? Vamos usar a fé, vamos usar a autoridade que o Senhor nos deu. Né? E a multidão vem, e as pessoas vinham. Você já viu alguém ser batizado com o Espírito Santo? Gente, que maravilha que é, né? E Jesus, logo depois, né, não na hora, não aqui no seu ministério, ele não batizou ninguém, ele batizou depois que ele subiu ao céu. Depois que ele subiu ao céu, ele deu essa autoridade à igreja, e o Espírito Santo veio, e as pessoas começaram a ser cheias do Espírito de Deus. E esse ministério também ficou com a igreja. Quando a igreja clama, ora, começa a buscar o Espírito Santo, e as pessoas começam a receber o Espírito Santo. E às vezes a gente chega perto do obreiro, o obreiro está tão cheio da graça, e a gente chega perto dele, a gente já é contaminado também, a gente já começa, meu Deus. E essas coisas acontecem, a notícia espalha, e era assim no tempo de Jesus. Deus está fazendo lá. As coisas estão acontecendo. Aquele povo vivia em expectativa. Nós estamos falando do povo judeu, eram os judeus. Eles viviam na expectativa de um grande líder voltar a aparecer, dos profetas. Os grandes profetas do passado. Eles esperavam o Messias. Embora muitos não o reconheceram, mas eles esperavam, eles tinham essa expectativa. E quando Jesus veio, essa expectativa ficou bem viva no coração deles. E eles diziam, será que é? Será que não é? Então, quando eles ouviam falar das coisas que Jesus fazia, eles iam lá, eles iam atrás. Será que é o Messias? Ou é um dos grandes profetas? Será que é? E esse mesmo comportamento existe entre nós hoje. Essa mesma atitude. Nós vivemos em expectativa de que o Espírito de Deus se manifeste com poder no nosso meio novamente. Nós vivemos, nós temos isso. Às vezes a gente nem fala, né? A gente nem reconhece. Mas a gente tem isso aqui. A gente tem aqui dentro, a gente tem essa expectativa de que de repente num culto o Espírito Santo vai nos visitar com graça, com virtude, com poder, com autoridade. E nós vamos viver a glória novamente. Ouvimos falar o que o Senhor fez, às vezes há pouco tempo atrás, em alguns lugares, os grandes avivamentos, e a gente tem essa expectativa dentro de nós, de que isso volte a acontecer. E a gente vem para a igreja, e a gente não sabe, mas essa expectativa nos motiva a vir para a igreja. Essa expectativa nos motiva a estar no culto. A expectativa de que o Senhor se manifeste novamente no nosso meio. Temos os discípulos, temos o povo, a multidão, curiosos. E temos aqui, claro, aquele que precisa de um milagre. O texto foi bem claro, nós falamos de um paralítico. O texto passa muito tempo falando sobre ele, né? A ênfase está sobre a cura do paralítico. Aquele que precisa de um milagre. Interessante é que como você já sabe, já ouviu falar, não mediram esforços. Não foi ele, porque ele não podia andar, mas os seus amigos não mediram esforços para chegar até Jesus. E superaram todos os obstáculos e dificuldades para levar o seu amigo até Jesus, porque eles tinham ouvido e visto o que Jesus fazia. Irmão, quem sabe da sua necessidade é você.
A dor que você está sentindo é você quem sente. E se você ficar olhando a multidão e esperar a multidão abrir para você passar e chegar até Jesus, irmão, você vai esperar muito tempo. Quem sabe do teu milagre, a urgência é você. Se você precisa de uma bênção, se você precisa de um milagre, esforça-te. E se você já ouviu falar que Jesus faz, é porque Ele faz. E se você ouviu falar que Ele está num lugar, e o lugar em que Ele prefere estar hoje é na sua igreja, não é por aí, então esforça-te. Rompa a multidão. Vê que esses aqui, eles não respeitaram nem a liturgia. Por quê? Eles subiram no telhado, abriram... Irmão, eles fizeram o que ninguém fez. Eles romperam com todos os costumes. Eles romperam com todas as didáticas, todos os preceitos, com todo tipo de liturgia que poderia ter. Eles subiram na casa, abriram um buraco no telhado. Eles danificaram a casa de Jesus. Eles quebraram o telhado da casa de Jesus. Era a casa de Jesus, era a casa do Senhor. Eles quebraram o telhado, deram prejuízo para Jesus. Mas alcançaram o seu milagre. E nós às vezes precisamos, estamos necessitados de um milagre urgente, e a gente fica todo encolhidinho na cadeira. A gente fica todo chororô. Ai, se eu levantar a mão, o irmão vai... Ah, se eu for lá na frente, vão pensar que... A gente está necessitado, está angustiado, e não tem coragem de se levantar e vir aqui na frente e dizer para o pastor: meu pastor, ora por mim. Esse é um comportamento que nós temos. Nós, hoje, temos. Lemos o texto do paralítico, vemos o que fizeram com ele, porque ele não podia fazer, mas com certeza ele pediu. Ele pediu, e ele aceitou que fizesse. Imagina o perigo de levantar ele podia cair, se machucar mais ainda. Imagina as pessoas: ei, vocês estão doidos, subindo aí, criticando. Para com isso. Mas eles foram, porque eles sabiam que Cristo estava ali. E Cristo tinha poder para resolver a situação deles. E eles foram. E a gente fica preso na cadeira, não levanta, porque tem vergonha. A gente tem vergonha de se emocionar em público. Hoje em dia. Uma maravilha como foi o louvor agora de manhã. A gente tem vergonha de ficar de pé e entregar, e navegar nas águas, das águas do Espírito, como os irmãos cantaram aqui. A gente tem vergonha, a gente fica todo... A gente quer, a gente sente, está lá dentro de nós, mas nós não conseguimos manifestar. A gente fica aqui, ai, todo preso. Ai, meu Deus, ai, ai, ai. Oh, gente, só você sabe o poder, a necessidade, a urgência do seu milagre. E só depende de você alcançá-lo. Depende de você, a sua atitude. A sua atitude vai determinar o teu milagre. E tem um outro grupo ali, os críticos. Grande parte do texto ali, quase a metade, é Jesus nos críticos. Aqueles que foram ali só para caçar defeito. Foram ali só para acusar. Provavelmente, esses críticos devem ter sido dos que falaram contra os que estavam subindo no telhado. Vocês estão fazendo aí? Vocês estão doidos? Ei, irmão, para que tudo isso? Engraçado, irmão, que às vezes nós navegamos nesses 4 comportamentos. Nós mesmos. E às vezes num período bem curto. Às vezes nós estamos igual os discípulos, mergulhados na presença do Senhor. Às vezes nós estamos necessitados de um milagre e não medimos esforços. E às vezes nós estamos só curiosando.
Estamos só aí, no meio do povo, oh glória, aleluia, Jesus é bom, Jesus faz mesmo. Aí ele está lá, eu vou também. E às vezes nós estamos, irmão, que só misericórdia. Às vezes nós estamos que, lá o irmão, para que gritar desse jeito? Olha lá o pastor, não entendi nada do que aquele pastor está falando. Às vezes nós estamos assim. O que esse cara está pregando? Quem é ele? Foi o que eles fizeram com Jesus. Quem é esse cara aí que está pregando? Por que ele está ensinando? Quem é ele? Com quem que ele aprendeu? Quem foi o seu mestre? Qual foi a escola que ele estudou? Ele não é um dos nossos. Ele não é de um sacerdote. Com quem que ele aprendeu? Foi com você? Não, foi com você? Foi com... Não, com quem que ele... Não foi com nenhum de nós, então ele não pode pregar. Era assim o pensamento desses homens. E às vezes nós estamos assim. Nós nos comportamos assim. Quem é esse aí que está pregando aí? Quem é essa pessoa aí? Ih, você não sabe nada não. Você não sabe nada não. E por que ele está assim? Nós nos comportamos assim. Não poucas vezes. Que vergonha, né? Descobri que a gente faz isso. Ai, meu Deus. Às vezes tem tempo, gente. Tem dia que a gente está aqui só. Nem a gente se aguenta. Hoje tem a moda aí, o pet. As pessoas têm o seu cachorrinho, o seu gatinho. Ele pega o seu gato, o seu cachorrinho e faz o maior carinho nele. Às vezes a esposa. As mulheres gostam muito de ter um animalzinho de estimação aí. E gasta lá na clínica, leva o animalzinho e dá shampoo, é sabonete, é perfume. A vacina, o remedinho, o bichinho não está bem, vai lá e gasta com o bichinho. Mas chega o marido, ei homem, o que tu quer? Trata o animal com tanto carinho, mas o marido é do bicudo. Às vezes é o homem que está assim. Às vezes é o homem que está desse jeito. Ei, mulher, já vem tudo de novo. Aí vem para a igreja desse jeito. Meu Deus do céu, esse pastor de novo. Meu Deus do céu, esse louvor. Mas nós estamos assim. Ai, Jesus, misericórdia, tira isso de mim. Amado, isso é sério. Se você ler o texto com atenção, você vai ver que eles nem verbalizaram. Eles pensaram. Quem é este para perdoar pecado? Eles só pensaram. Eles nem falaram um com o outro. Talvez só se olharam. Talvez eles só se olharam assim, olharam por perdoar pecado. Só nem verbalizaram, nem chegaram a cochichar um com o outro. Ei, está perdoando ali, aí, que negócio é esse de perdoar? A lei diz que só Deus perdoa. Como assim? Aí Jesus, que não é homem como todos os homens, estava ali em forma de homem, mas ele não é homem, ele é Deus. E como Deus, ele ouve até os nossos pensamentos. E até aqueles que nós gostaríamos que ele não ouvisse. Você acha que eles gostariam que Jesus ouvisse esse tipo de pensamento? Jesus ouve os nossos pensamentos. E até aquele que nós com certeza gostaríamos muito que ele não ouvisse. Irmão, isso é sério, hein? Por isso que Romanos diz que nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de... Irmão, já pensou? Pensou se Jesus começa a revelar o que está na tua cabecinha aí agora? E o pregador começa a falar aqui? Misericórdia, melhor não, né? Melhor não, né, Jesus? Mas Jesus ouviu. Por quê? Amado, aqui Jesus é Jesus, Ele é Deus, Ele ouviu o pensamento. E Ele expôs aqueles homens. E o negócio ficou estreito para eles. O negócio ficou estreito para aqueles homens. Os críticos, a oposição.
O negócio ficou, difícil. Ficaram envergonhados. Eles passaram vergonha com Jesus ali. O comportamento dele. Mas você sabia, eu já li um pouco, tem algum psicólogo aqui entre nós aqui? Alguém? Alguém? Não? Ninguém? Tem? Quem? A irmã? O nosso corpo fala, não é, irmã? Eu li alguma coisa a respeito, não sou especialista não. Não é verdade, irmã? Sabia que o comportamento do seu corpo, a maneira como você se... Comunicação não é só palavra, comunicação é muito mais. A maneira como você se comporta, a posição do seu corpo, pode revelar o que está aqui e aqui. O seu olhar. Por isso que eu não gosto muito de falar pelo mensagem eletrônica. Não gosto muito, porque comunicação é muito mais do que palavras. Comunicação envolve o olhar, o corpo, a posição do corpo, a entonação da voz. Comunicação é muito mais do que apenas a escritura. Por isso que, cada vez que uma pessoa lê um mesmo texto, ele entende uma coisa diferente. Comunicação vai além das palavras. Então tem um negócio aqui que eu estou vendo, aqui eu não vou falar porque é até chato, irmão. Mas fala sobre o nosso comportamento aqui. Essas cadeiras vazias aqui na frente, elas revelam um comportamento característico nosso. Vou falar não que é chato. Mas elas revelam uma atitude nossa. A irmã sabe, irmã? Não? Revelam o nosso nível de compromisso, de interesse. Quem quer, quem está mais compromissado, mais interessado, chega mais perto. Na escola, como é que a gente senta? As pessoas que tiram as melhores notas, sentam-se aonde? Nas primeiras fileiras. E a turma do oba-oba, senta aonde? Entendeu, irmão? Como é que é o nosso comportamento? Quem está mais afim, chega mais perto. Você entendeu o que você está dizendo com o seu comportamento? Inconscientemente. Eita glória! Você entendeu? O nosso comportamento a gente nem sabe. A gente nem presta atenção. Mas a gente está passando uma mensagem. Só que Ele está vendo tudo. Ele sabe tudo. Entende tudo. E nós somos assim. Nós nos comportamos. Tem dia que a gente quer estar no primeiro banco, mas tem dia que a gente não quer. Tem dia que nem o irmão falou, se fosse possível a gente nem vinha no culto. A gente é assim. Tem dia que nós somos só curiosos. Tem dia que nós estamos desesperados por um milagre. Tem dia que nós estamos terríveis, somos críticos. Tem dia que nem a gente se aguenta. E tem dia que nós estamos apaixonados pelo Senhor. Tem dia que a gente quer estar perto dEle. Tem dia que a gente quer se agarrar com Ele. Tem dia que a gente quer se misturar com Ele. Nós somos assim. Nós nos comportamos. Esse comportamento da multidão reflete em nós. Nós refletimos esse comportamento em alguns momentos da nossa vida, da nossa carreira, da nossa jornada. E às vezes, no mesmo dia. No mesmo dia, nós fazemos isso. Presta atenção. A mensagem é a mesma. Todos que estavam ali ouviram a mesma mensagem. Todos que estavam ali viram o mesmo milagre. Todos. Os discípulos, o paralítico que estava necessitado, seus amigos que estavam cheios de fé e creram, os curiosos que estavam ali só curiosando, e a oposição, o partido da oposição. Todos estavam ali no mesmo lugar, viram o mesmo mestre, ouviram a mesma mensagem, viram o mesmo milagre. Mas cada um saiu dali com uma resposta, um resultado diferente. Os discípulos mais admirados e apaixonados por Jesus. Mais impressionados e querendo mais ainda estar perto de Jesus.
o que foi curado e seus amigos saíram dali, se tornaram provavelmente evangelistas, porque saíram contando o que Jesus fez. Saíram anunciando, ele faz, é verdade, ele faz, é verdade. Eu fui lá, eu era paralítico e fui curado. A multidão, é mesmo, tudo o que ouvimos falar a respeito dele acontece. E a oposição, mais cheia de raiva ainda. Os críticos, mais aferroado ainda. Os críticos, ele nos expôs. Ele nos envergonhou. Os críticos, por quê? Isso serve para nós agora, tá? Jesus não se intima com a oposição. Jesus não se intima. Esse pastor abre o ministério. Porque Jesus é bom. Esse pastor pregando, eu prego, porque Jesus faz. Jesus é bom. Eu prego mesmo. Mas, irmão, estão criticando, estão tacando pedra, estão falando, estão caluniando. Deixa, é propaganda gratuita. Fale mesmo. É propaganda gratuita. E é mesmo. É verdade, é propaganda gratuita. Estão criticando a tua fé, teu modo de adorar, teu modo de servir, teu modo de pregar, estão criticando. E você está falando que Jesus é bom, que Jesus cura sim, que Jesus faz milagre. Você está falando que Ele dá visão ao cego, faz o surdo ouvir. Você está falando que Ele batiza com o Espírito Santo, sim. E estão criticando, está exagerando. Não é bem assim. Enquanto eles estão criticando, tem alguém ouvindo e precisando. Rapaz, é isso mesmo, é? Está acontecendo essas coisas lá? Vai desviar, eu vou lá. E eu vi isso acontecer, eu vi isso acontecer. Levantaram uma calúnia contra um pastor que ele tinha caído em adultério. Mano, aquilo ferveu na cidade. Mas pensa no negócio. O pastor estava famoso na cidade, porque as coisas estavam acontecendo no ministério, na igreja. Tinha cura, tinha libertação. Levantaram essa calúnia. Não, é ele. Foi, eu vi, é isso mesmo. Irmão, o negócio ferveu. Pensa num negócio que a multidão dobrou no culto. Fazia culto para 800 pessoas, estava fazendo 2 cultos para mais de 2.000 pessoas. Por quê? Curioso. Vou lá, vou ver se é verdade. E o pastor? 12/8, eu sei quem eu sou em Cristo. Cristo me defende, e defendia mesmo. Porque quanto mais ele orava, mais gente era abençoada. Quanto mais ele estendia as mãos, mais Jesus libertava. Mais almas se entregavam a Jesus. E Jesus honrava mesmo. Não tenham medo das críticas. Não tenham medo das calúnias. Continue, caminhe, pregue, anuncie que Jesus é contigo. É Ele que te defende. É Ele que te honra. É Ele. Estão criticando o nosso ministério de louvor. Estão falando, vocês são muito... critica mesmo, faz propaganda. Nós vamos continuar adorando a Deus. Aquela banda não está com nada. Não, isso mesmo, não está com nada não. Quem está é Jesus. Nós estamos com uma coisa só, com Ele. É isso mesmo. Nós não estamos com nada mesmo não, mas Ele está conosco. Oh, glória! Comportamentos, todos veem a mesma coisa, ouvem a mesma palavra, participam do mesmo milagre, mas se comportam de maneiras diferentes. E o resultado é diferente na vida de cada um. O resultado é diferente. Tua vida não muda? Sempre as mesmas lutas, os mesmos perrengues? Vamos fazer o que disse o apóstolo, nos ensina lá, no texto da ceia. Vamos nos examinar. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro. Examina-te, pois, o homem a ti mesmo. O texto de 2 Coríntios, o texto da ceia que nós sempre falamos. Vamos olhar para dentro de nós. Qual é a minha atitude? Como eu estou me comportando?
diante do sagrado, diante do Senhor? Qual é a minha relação com a igreja? Qual é a minha relação com o povo de Deus? Qual é o meu nível de compromisso e comprometimento com a palavra de Deus, com o Senhor? Ah, irmão, não está fluindo, o negócio está meio assim, então vamos chegar mais perto. Agora eu quero te convidar a ser discípulo. Por que ser discípulo? Ser discípulo não é fácil não, irmão. Mas ser discípulo faz você viver o que você nunca viveria. Ser discípulo faz você ouvir o que ninguém ouve. Faz você ir a lugares que de outra forma jamais você iria. Ser discípulo faz você viver experiências que poucas pessoas vivem. Quantas pessoas viram Jesus se transfigurar no monte? Só 3. Pedro, Tiago e João. Quantas pessoas ouviram o sermão de Jesus antes da noite da prisão, da sua crucificação? Aquele sermão que está registrado em João, capítulo 14, a seguir ali. Que maravilha ele falando ali sobre tudo o que aconteceria. A oração de Jesus pela igreja. Quantas? Só os discípulos. Quantos presenciaram esses milagres maravilhosos que estão escritos na Bíblia? Só os discípulos. Quantos aqui já tiveram a graça de orar por um enfermo e ele ser curado? Irmão, eu já vivi essa experiência. E você fica assim, meu Deus, é verdade. Quantos aqui já tiveram a graça, a experiência de impor a mão sobre uma pessoa, ela manifestar o demônio, e você mandar o demônio embora e ele sair? Ah, irmão, o que é isso? Irmão, está na Bíblia. Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e mal algum vos fará. Irmão, quando isso acontece, rapaz, pensa como se tu fica, estufa o peito e fala, é isso aí, estou com Jesus. Tu fica cheio de fé. Não corre atrás dessas coisas. Mas se elas acontecer, não vou correr delas. E quem pode ter essa experiência? Você pode ter. Você pode ter essa experiência de impor a mão sobre um enfermo e ele ser curado. Você pode ter essa experiência. Nós podemos viver isso. De uma família está totalmente destruída e você olha e vê, aquilo é pura ação maligna. E você entrar ali com a graça de Deus e aquela família ser liberta, ser restaurada e vir ela toda para a casa de Deus adorar o Senhor. Você pode viver isso. O que eu preciso fazer? Se torne discípulo. Chega mais perto. Anda mais tempo com Jesus. Passa mais tempo com Ele. Se envolve na obra, na causa. Se envolve na causa. Se aproxima mais. Você vai experimentar coisas que de outra maneira jamais experimentaria. Você vai viver experiências que de outra maneira jamais viveria. Você vai ver coisas que você nunca viu e nunca verá, e de outra maneira jamais verá. E você será levado a lugares que jamais você iria. Tem um preço? Tem. Jesus vai mexer na sua alma. Quanto mais tempo você passar com Jesus, nós passarmos com Jesus, mais Ele vai mexer na nossa alma. Mais Ele vai tocar nas coisas que estão ali dentro, nas feridas que nos impõem limitações, nas marcas do passado, que são barreiras que nós temos dificuldade de ultrapassar. Ele vai tocar, e com a maestria que só Ele tem, e Ele vai limpar, e Ele vai curar, e você vai ficando cada dia melhor. E você vai ficando cada dia mais livre. E você vai ficando cada dia mais cheio de fé. Cada dia a sua personalidade vai mudar um pouco. Cada dia a sua mente vai mudar um pouco. A sua fé vai crescer um pouco mais.
E você vai ver que quando você passar um tempo, um bom período com Ele, você vai olhar para trás e vai falar: eu não sou mais o mesmo que era antes. Vão olhar para você e vão dizer o que disseram para Pedro e João, depois que eles curaram o paralítico que estava lá na porta do templo e foram investigá-lo. Vão olhar para ele e vão falar: verdadeiramente, esses homens andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Vão olhar para você e vão ver que Jesus está com você. Vão olhar para você e vão ver que sim, você passou um tempo com Ele, porque você é diferente. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós. A mensagem é a mesma. A pregação, os milagres é o mesmo. Testemunhamos a mesma coisa. Ouvimos a mesma palavra. Mas o resultado depende da nossa atitude, do nosso comportamento. O resultado depende das nossas escolhas, de como vamos reagir. Como vamos reagir ao que estamos vendo, ao que estamos ouvindo. Vamos sair daqui do mesmo jeito? Sendo multidão? Curiosos da fé. Vamos sair daqui do mesmo jeito? Críticos, amargos. Meu Deus, é até difícil ficar perto de uma pessoa assim. Ai, Jesus, liberta-nos disso. Misericórdia. Até difícil. Vamos sair daqui querendo estar mais perto dele. Não, pastor, eu não quero ver essas maluquices aí não, porque é perigoso. Tá bom, você não precisa ser um dos 3. Seja um dos 9. Precisa ser um dos 3, tá bom, não quero ser um dos 3, eu te convido a ser, eu quero ser um dos 3, um daqueles que vão estar bem pertinho de Jesus, eu quero, irmão, porque a palavra é viva e ela não muda. O que está escrito, está na minha Bíblia, não sei se está na sua, mas na minha Bíblia está escrito assim, que o que está escrito não pode ser mudado. Na minha Bíblia está escrito assim, que o que está aqui vai permanecer até o fim de todas as coisas. E está escrito que acontecerá naqueles dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Está escrito. Não fui eu que escrevi, nem foi você. Quem escreveu que assume a responsabilidade. Está escrito e eu quero viver. E eu creio. E os vossos filhos terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Eis que faço coisas novas no meio de vós. Está escrito lá, Isaías: não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço coisas novas no meio de vós. Está escrito, amado, e eu quero viver. Você não quer? Você vai estar perdendo. Você vai perder o melhor de Deus. O melhor de Deus. Já teve sonhos com o céu? Eu tive um sonho uma vez. Eu subia e tinha algumas pessoas comigo. Era uma árvore, nós subíamos e depois se tornou uma escada. E subíamos. E lá em cima, eu vi os muros da Nova Jerusalém. É um sonho, amados. Sonhos espirituais. Está na Bíblia esse negócio. Eu não sei, irmão. Está na Bíblia esse negócio. E eu via os telhados das cidades, dos prédios. E era longo, não sumia de vista. E eu via uma canção que saía de lá. E eu acordei cantando aquela canção. Que coisa maravilhosa. Mas eu não escrevi. E para saber que isso é verdade, eu não consigo me recordar dela. Porque assim são as coisas espirituais. Assim são as coisas de Deus. Eu acordei cantando uma canção. Eu lembro que ela falava sobre a saudade da minha pátria, a saudade que eu tenho da minha cidade eterna, da minha morada, e que eu estou voltando para lá. Estava chegando o momento de entrar por aquelas portas. Eu lembro que falava sobre isso, mas eu não me lembro da melodia, não me lembro das palavras corretas. Eu sei que eu acordei cantando aquela canção.
Eu acordei chorando muito. E eu passei horas e horas orando a Deus, porque eu sei que eu vi a Nova Jerusalém. Isso é coisas que Deus dá. Isso é coisas que Deus dá para quem chega mais perto, para quem se aproxima mais, para quem busca um pouco mais, para quem rompe com a liturgia, para quem rompe com a mesmice, para quem rompe com os paradigmas da vida, para quem não se importa com a multidão e muito menos com as críticas. Muito menos com as críticas. Quer falar que fale? Eu vou para Nova Jerusalém. Quer falar que fale? Eu vou para as minhas moradas eternas. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Se coloque de pé, vamos orar. Vamos orar e vamos adorar ao Senhor. Oh, Pai querido, Deus amado, eu te louvo, eu te engrandeço, Pai, porque Tu és o mesmo, Tu não mudou. E Tu coloca nos nossos corações esses sonhos maravilhosos. E Tu nos faz viver experiências únicas que de outra maneira não viveríamos. Eu te louvo, eu te engrandeço, porque o Senhor confirma as Suas palavras. Tudo o que o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo hoje, no meio de nós. Da mesma maneira que o Senhor libertou, o Senhor ainda liberta. Da mesma maneira que o Senhor curou, o Senhor ainda cura. O Senhor ainda levanta paralítico. O Senhor restaura a visão do cego. O Senhor abre o ouvido dos surdos. O Senhor dá sonhos. O Senhor dá visão. O Senhor é o mesmo, eu te louvo. Purifica nossas almas. Limpa, Senhor, aquilo que não te agrada. Tira de nós tudo que nos afasta da Tua presença, Senhor. E enche-nos do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que